Olá, aluno! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos de sequências lógicas. No bloco anterior, fizemos até a questão número 4 e, a partir de agora, daremos continuidade aos nossos estudos, resolvendo a questão número 5. Vamos embora? Número 5. A sequência 3 e 5, 3, 3 e 3, 5 e 5, 3, 3 e 5, tem como termos sequências contendo apenas os números 3 ou 5. Dentro da lógica de formação da sequência, cada termo que também é uma sequência deve ter o menor número de elementos possível. Dessa forma, o número de elementos contidos no 18º termo é igual a... Perceba que esse aqui é o meu primeiro termo, esse é o meu segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Logo, no primeiro termo, ele coloca 3 e 5. No segundo termo, ele coloca 3, 3 e 3. No terceiro termo, ele coloca 5 e 5. Quarto termo, ele coloca 3, 3 e 5. Vamos começar a entender a relação entre esses termos? Se a gente pegar cada termo e somar, 3 mais 5 dá 8, 3 mais 3, 6 mais 3 dá 9, 5 mais 5 dá 10, 3 mais 3, 6 mais 5 dá 11. Então percebemos que a cada termo, a soma dos termos que estão dentro do parênteses vão aumentando uma unidade. E olha só que interessante então, o quinto termo seria 3 mais 3 mais 3 mais 3, que daria 12. Assim como o sexto termo seria 3 mais 5 mais 5, que daria 13. E assim por diante. Só que ele quer saber o seguinte: cada termo, que também é uma sequência, deve ter o menor número de elementos possível. Ele quer saber o número de elementos contidos no 18º termo. Vamos lá. Temos que encontrar então uma relação entre o termo posicionado e o resultado da soma. Termo posicionado, 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 resultado da soma. Se nós fizermos essa comparação, olha só que interessante que fica. De 1 para 8, aumenta 7. 2 para 9, aumenta 7. 3 para 10, aumenta 7. 4 para 11, aumenta 7. 5 para 12, aumenta 7. 6 para 13, também aumenta 7. Se ele quer descobrir o 18º termo, se é 18º termo, para saber o resultado da sua soma, eu vou acrescentar 7 também. 18 mais 7 dá 25. Ou seja, a soma de todos os elementos do 18º termo dá 25 como resultado. Esse 18º termo tem que ter o menor número de elementos possível. Mas se você tentar construir o 18º termo, cuja soma dos elementos dá 25, e são apenas usados números 3 e números 5, se você usar apenas número 3, você não vai conseguir chegar a 25, porque no máximo você chegaria a 24, usando apenas número 3. Se você tentar mesclar número 3 com o número 5, você até poderia tentar fazer esse tipo de análise. Só que, se você está acrescentando um número 5, você teria 20 como somatório para envolver apenas números 3. Não conseguiria. Se colocasse dois números 5, daria 10. 25 menos 10 dá 15. E aí você conseguiria colocar 5 números 3. Então, poderia ser assim, ó, 3,
3, 3, 3, 3, 5 e 5. Olha lá, 3 mais 3 dá 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Só que perceba que aqui eu estou utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Ou seja, a melhor maneira para poder demonstrar o 18º termo é utilizando, como diz a questão, o menor número de elementos possível, porque é uma condição que ela coloca. Logo, para que eu utilize menos números, eu tenho que fazer o número 18º com os maiores números, que nesse caso, números 5. Então, 5, 5, 5, 5 e 5. Porque se eu somar o 5 5 vezes, eu encontro 25, que bate com o resultado da soma dos termos que caracterizam o 18º termo. Logo, o meu 18º termo, que seria assim, ó, 5,5,5,5,5,5, ele tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5 termos. Ou seja, resposta letra A. Questão interessante, né? Maravilha. Próxima questão, número 6. Questão número 6 também ela é bem interessante. Perceba que as questões da banca VUNESP, elas são complexas. Muitas vezes não, mas quando vem com grau de complexidade, o candidato muitas vezes não consegue nem se mexer, não consegue nem começar a questão. E não se sinta mal caso isso já tenha acontecido, não. Faz parte do processo de preparação. A gente está aqui junto para poder verificar cada vez mais as questões da banca, para que você já se acostume com as ideias que ela costuma propor e chegar lá na prova sem surpresa, conseguir acertar as questões e gabaritar essa parte. Vamos lá. Número 6. O padrão de formação da sequência a seguir pode ser descoberto observando os algarismos do termo anterior. Aí você tem 5.555, 5.610, 5.626, 5.652, 5.708, 5.715, 5.732 e assim vai. Seja uma sequência que tenha o mesmo padrão de formação da anterior e que comece com o número 1551, o próximo número ímpar dessa sequência será o... Então, nosso primeiro desafio é tentar descobrir o padrão da sequência anterior. Mas detalhe importante, se você tentar descobrir esse padrão a cada termo, você não vai conseguir desenvolver essa questão. Se você tentar descobrir o padrão intercalando termos, você também não vai sair dessa questão. Porque essa questão ela foi muito complexa. Olha só o que a banca pensou como formação dessa sequência. Ela pegou os dois valores centrais, inverteu as ordens, somou para encontrar o resultado seguinte. Só que aqui no caso, como os dois valores centrais é 55, se eu inverter continua sendo 55. Mais 5.555 somado a 55 dá realmente 5.610. E aí, para poder encontrar o próximo termo, novamente, você pega os dois centrais, inverte a ordem. Então, ao invés de colocar 61, eu vou colocar 16 e vou somar. E se eu fizer 5.610 mais 16, dá 5.626. Novamente, vou pegar os dois centrais, bizarro, né? 6 e 2, vou inverter. Então, 26. E vou somar. 5.626 mais 26 dá exatamente 5.652. De novo, vou pegar os dois centrais, troco e somo. O contrário de 65 é 56. 5.652 mais 56 dá 5.708. Para encontrar o próximo, vou pegar os dois centrais, que é 70, inverto. No inverso de 70, 0,7. Então, somo 7 unidades.
5.708 mais 7, 5.715. Novamente, pego aqui os dois centrais. 7 e 1, ao contrário, 17. 5.715 mais 17 dá 5.372. Esse era o padrão. Pegar os dois centrais de um número, trocar a ordem e acrescentar esse valor para o próximo número. A sequência retratada que a banca quer que a gente trabalhe começa com 1551. E quer saber qual é o próximo número ímpar dessa sequência, seguindo o mesmo padrão dessa sequência anterior. Então, os dois centrais, 55. Vou inverter, não vai adiantar nada, que vai continuar ficando 55. Então, o próximo termo será 1551 mais 55. 5 mais 1 dá 6. 5 mais 5, 10, vai 1. 5 mais 1 dá 6. 1 mais nada, 1. Então, encontramos 1606. Novamente, me concentro nos dois centrais. 60, ao contrário, 06. Então, vou pegar 1606 e somar 6. Dá 1612. Novamente, o que eu vou fazer? Me concentrar nos dois centrais, inverter a ordem. Então, 61 vai virar 16. 1612 com 16 dá 1628. Novamente, me concentro nos centrais. O inverso de 62 é 26. Então, eu vou pegar 1628 e vou somar 26. Vai dar 1654. Novamente, vou pegar os centrais, 65, e vou inverter. Então, vou pegar 1654 e vou somar 56. 1654 com 56, 6 com 4, 10, vai 1, aqui vai dar 11, vai 1, aqui vai dar 7, e aqui vai dar 1. 1710. Aí eu vou pegar 71, que são os dois centrais, e vou inverter, vai dar 17. Então, eu vou pegar 1710, vou somar com 17, vai dar 1727. Opa! Ele queria o primeiro número ímpar, após o 1551. Perceba que esse foi par, 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 aqui ímpar. 1727 é o nosso gabarito. Difícil perceber qual é a lógica da sequência, porque realmente não é nada fácil o que a banca propôs. Mas como ela já cobrou esse conceito, fique atento, porque a lógica pode ser dentro de um determinado número, fazendo inversões para você encontrar números seguintes. Tudo bem? Próxima questãozinha, questão número 7. Vamos à análise. As figuras a seguir representam os 3 primeiros passos de um total de 31 de uma sequência que será composta apenas por palitos de fósforo. No primeiro passo, você tem 1, 2, 3, 4 palitos. Segundo passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Terceiro passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. Ele quer saber qual é o total de palitos de fósforo do 31º passo. Vou começar a fazer algumas correlações. No primeiro passo eu tenho 4 palitos. No segundo passo eu tenho 7. E no terceiro eu tenho 10. O que eu vou fazer? Primeiro,
Primeiro termo, 4. Segundo termo seria 7. Terceiro termo seria 10. Poderia até mesmo dizer que isso forma uma PA, uma progressão aritmética de razão 3, porque a cada passo estamos acrescentando 3 palitos de fósforo. Mas eu vou fazer uma formação, uma lei de formação sem precisar de PA. De que maneira? O primeiro passo nada mais é do que fazer 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. O segundo passo é só fazer 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Terceiro passo é só fazer 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Bateu, olha lá, 4, 7, 10, 4, 7, 10. Então, qual é a ideia? A brincadeira é multiplicar por 3 e depois somar 1. E o referido passo, a gente vai colocar aqui na relação da multiplicação por 3. Então, no primeiro passo, eu fiz 3 vezes 1. Segundo passo, 3 vezes 2. Terceiro passo, 3 vezes 3. Só que no final de cada deles, não pode esquecer de somar 1. Como ele quer saber o 31º passo, três vezes 31, não pode esquecer do mais 1 no final. 31 vezes 3, 93. 93 mais 1, tá aí o que você queria. 94 é a nossa resposta, gabarito, letra E. 31º passo, 3 vezes 31, não esqueci de somar 1, porque se esquecer marca 93 e erra uma questão fácil. Tranquilo? Maravilha! Próxima questão, número 8. Questão 8, questão bem interessante também. Vamos à análise para você não se perder. Vamos lá. A sequência 13, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 31, 35, 39, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 74, 80 e 86 foi criada com um padrão que adiciona um número natural de um termo para o seguinte. Dessa maneira, o único número dos listados a seguir que pertence a essa sequência é o número... Vamos lá. Vamos começar a pensar a respeito. Ele quer saber qual é o único número dos listados na alternativa que pertence àquela sequência denunciada. Primeiro que de 13 para 14 aumenta 1. 14 para 16 aumenta 2. 16 para 18 aumentou 2. 18 para 21 aumentou 3. 21 para 24 aumentou 3. 24 para 27 também aumentou 3. 27 para 31 aumentou 4. 31 para 35 aumentou 4. 35 para 39 aumentou 4. 39 para 43 aumentou 4. 43 para 48 aumentou 5. 48 para 53 aumentou 5. 53 para 58 aumentou 5. 58 para 63 aumentou 5. 63 para 68 aumentou 5. 78 para 74, aqui já aumenta 6. 74 para 80 aumenta 6. 80 para 86 aumenta 6 e por aí vai. E daí, professor? E daí que eu acho que você percebeu, e se não percebeu, vai perceber agora. O 13 aumentou 1 apenas uma vez. Quando chegou ao 14, eu aumentei 2 duas vezes. Quando chegou ao 18, eu aumentei 3 e foi 3 vezes. Quando chegou ao
27, eu aumentei 4 e foi 4 vezes. E assim vai. O que isso significa? Significa que aqui eu aumentei 1, depois aumentei 2 duas vezes, ou seja, aumentei 4, aumentei 3 três vezes, então aumentei 9, aumentei 4 quatro vezes, então aumentei 16, e assim vai. Olha lá, 13 mais 1 deu 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 16, 43. Pegaria o 43 e agora eu somaria 5 vezes. 5 vezes 5, 25. 43 com 25 dá 68. A partir do 68, para passar para o 74, eu vou somar 6. E essa soma de 6, de acordo com essa lógica, aparecerá 6 vezes. 6 vezes 6, 36. Então, 68 com 36, 6 com 8 dá 14, vai 1. 3 mais 6 dá 9, mais 1 dá 10. Seria 104. Aí, a partir do 104, eu aumentaria 7 vezes. Então, 49. 104 mais 49 dá 144 com 9, 153. E quando chegasse ao 153, eu aumentaria 8 vezes. Ou seja, 8 vezes 8, 64. 153 com 64, 4 com 3 dá 7. 6 com 5 dá 11, vai 1. 1 mais 1, 2, 217. Quando chegasse ao número 217, eu aumentaria 9 vezes. 9 vezes 9, 81. 217 mais 81 dá 208. 7 com 1 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Daria 298. E quando eu chegasse ao número 298, eu aumentaria 10 vezes. 10 vezes 10, 100. E aí, no caso, teríamos 398. Notem que a lógica foi: esse 1 aqui é porque eu aumentei 1 uma vez. Esse 4 foi porque eu aumentei 2 duas vezes. Esse 9 eu aumentei 3 vezes. O 16 aumentei 4 vezes. O 25 aumentei 5 vezes. O 36 aumentei 6 vezes. 49 aumentei 7 vezes. 64 aumentei 8 vezes. 81 aumentei 9 vezes. E o 100 eu aumentei 10 vezes. E aí chegamos a 398. Perceba que esses primeiros valores aqui são aqueles que iniciam essa análise para aumentar 1 uma vez, 2 duas vezes, 3 três vezes. Ou seja, lembra que a sequência começou no número 13? Aumentei 1. Foi para quanto? 14. Aí aumentei 4. Foi para 18. Do 18 eu aumentei 9. Foi para o 27. Do 27 eu aumentei 16. Foi para 43. 43 eu aumentei 25. Foi para 68. No 68 aumentaríamos 36. Iria para o 104. E a banca não colocou mais os valores. Então perceba que esses primeiros valores aqui, galera, fazem parte da sequência. Só que, dessa maneira, o único número dos listados a seguir que pertence a essa sequência é qual número? Vamos lá. Chegamos até o 398, mas não tem nenhum número desse valor. Então esquece essa análise até o 398, não precisaria. Faríamos até o 298. Só que o 298, para chegar nele,
eu peguei o 217 e somei 9 vezes. Ou seja, 217 mais 9, 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 mais 9 e mais 9. E cheguei a 298. Não preciso nem estender essa relação aqui mais 100, porque não será necessário. Mas perceba que do 217, que é um termo que faz parte dessa sequência, quando eu somei o 9 vezes, eu chegaria a 298. Só que 298 não está na alternativa. Mas basta eu pegar esse valor aqui e ficar descontando 9 para poder encontrar os valores referentes. Ou seja, 298 menos 9 vai dar 289. 289 é um valor que faz parte daquela sequência e é o que consta na letra D. Assim como, se eu subtrair 9, 280 também faria parte. Se eu subtrair 9, 271 também faria parte. E assim vai até chegar aos 217. Logo, letra D é o nosso gabarito. Questão interessante, né? Número 9. A questão 9 também ela é bem interessante. Muitas vezes o aluno sente dificuldade quanto à compreensão do enunciado, mas depois que compreende fica uma maravilha. E é exatamente nesse sentido que a gente vai começar a trabalhar. Portanto, vamos entender a lei de formação da sequência para poder conseguir desenvolver sem desespero. Vamos lá. Número 9. O primeiro elemento de uma sequência é 20. Então, já vou colocar aqui o 20 para a gente. Se um elemento dessa sequência é um número negativo, o próximo é 20 a mais do que esse elemento. Se um número dessa sequência não é um número negativo, o próximo é 3 a menos do que esse elemento. Ou seja, preste atenção. Primeiro ele fala que o primeiro elemento da sequência é 20 e 20 eu coloquei aqui. Aí ele fala, se um elemento da sequência é um número negativo, o próximo termo é 20 a mais do que esse número negativo. Agora, se um elemento da sequência não é um número negativo, ou seja, se ele é positivo, ou até mesmo zero, o próximo é 3 a menos do que esse elemento. Perceba, 20 não é um número negativo. Então, o próximo termo é 3 a menos do que 20. Então, 20 menos 3, 17. 17 também não é negativo. Então, o próximo termo é 17 menos 3, que dá 14. Próximo termo, 14 é positivo, 14 menos 3, dá 11. 11 é positivo, 11 menos 3, dá 8. 8 é positivo, 8 menos 3, dá 5. 5 é positivo, 5 menos 3, dá 2. 2 é positivo, 2 menos 3, menos 1. Opa! Agora nós temos um número negativo. E qual é a condição? Se a sequência tem número negativo, o próximo é 20 a mais do que esse elemento. Então, o próximo é 20 a mais. Então, é menos 1 mais 20, que dá 19. 19 agora é positivo, então o próximo é 3 a menos do que ele. 19 menos 3, 16, que também é positivo. 3 a menos, que dá 13, que também é positivo. 3 a menos, que dá 10, que também é positivo. 3 a menos, 7, que também é positivo. 3 a menos, 4, que também é positivo. 4 menos 3, dá 1, que também é positivo. 1 menos 3, menos 2. Opa! Menos 2 é um número negativo.
Então, para encontrar o próximo, eu tenho que pegar 20 a mais do que esse elemento. Menos 2 mais 20, 18. 18 é positivo. Próximo termo, 3 a menos que ele. Então, é 15. 3 a menos, porque é positivo, 12. 3 a menos, porque é positivo, 9. 3 a menos, porque é positivo, 6. 3 a menos, porque é positivo, 3. 3 a menos, que é positivo, 0. Mas olha só, 0 não é número negativo. Então, o próximo é 3 a menos do que ele. Opa, 0 menos 3 dá menos 3. Menos 3 é negativo. Então, o próximo é 20 a mais que ele. Menos 3 mais 20, 17. E aí você se preocupa assim, professor, isso nunca vai acabar? Vai acabar e já acabou. Quer ver só? Porque daqui para cá, olha só o que vai acontecer. 17 é positivo, o próximo é 3 a menos. 14, que também é positivo, o próximo é 3 a menos. 11, que também é positivo, o próximo 3 a menos. 8, próximo é 3 a menos. 5, próximo é 3 a menos. 2, próximo é 3 a menos. Menos 1, opa, menos 1 é negativo, o próximo é 20 a mais. Menos 1 mais 20, 19, e por aí vai. Ou seja, tá vendo daqui para cá? Seguindo também para cá, retoma essa análise. Olha lá, 17, 14, 11, 8, 5, 2, menos 1. 17, 14, 11, 8, 5, 2, menos 1. 19, 16, 13, 10. 19, 16, 13, 10. Ou seja, vai repetir um ciclo. Aí a banca pergunta o menor número que aparece nessa sequência. Como vai repetindo esse ciclo, 17, 14, 11, 8, 5, 2, menos 1, e por aí vai, significa dizer que o menor que apareceu aqui até agora para a gente foi quem? O menos 3. E assim será até o final. Gabarito da 9, letra C. Tudo bem? Questão interessante, né? Porque ela foge completamente de uma normalidade em concurso público, né? A questão bem interessante. Última questão, questão número 10. Vou apagar para a gente analisar, mas já dou a dica. Nós já participamos, né, nesse bloco de sequências, nessa parte de exercícios, nós já fizemos uma questão similar a esta. Vamos então à análise da questão número 10. Número 10. Observe os 18 primeiros termos de uma sequência. Aí você tem hashtag, e-comercial, porcentagem, asterisco, cifrão, arroba, hashtag e-comercial, porcentagem, asterisco, cifrão, arroba, hashtag e-comercial, porcentagem, asterisco, cifrão, arroba, e etc. Por aí vai, infinito. Mantendo-se o mesmo padrão, o símbolo que aparecerá menos vezes do primeiro símbolo, que é o hashtag, até o símbolo de número 983 dessa sequência será. Qual é a ideia? Primeiro, hashtag comercial, porcentagem, asterisco, cifrão, arroba. Depois quem aparece? Hashtag comercial, porcentagem, asterisco, cifrão, arroba. Depois quem aparece? Hashtag comercial, porcentagem, asterisco, cifrão e arroba. Opa! O que eu estou percebendo? Estou percebendo que se trata de um exercício de sequência cíclica. Significa dizer o seguinte: se eu quisesse saber qual é o símbolo que ocupa a posição 983, primeiro que cada ciclo composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Cada ciclo tem 6 símbolos.
ou seja, 6 elementos. Se nós quiséssemos saber qual seria o símbolo que ocupa essa posição, que é 983, é só fazer 983 divididos por 6, que é a quantidade de elementos que tem o seu ciclo. Vamos lá. 9 por 6 dá 1. 6 vezes 1, 6. Para 9, 3. Abaixo 8. 38 por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Para 38, 2. Abaixo 3. 23 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 23, 5. O que isso significa dizer? Simples. O resultado dessa divisão, que a gente chama de quociente, né, indica a quantidade de ciclos completos, partindo do primeiro símbolo, que é hashtag, até chegar ao símbolo que ocupa a posição 983, que por enquanto eu não sei. Detalhe, se nós pegarmos essa parte aqui, 163 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3 dá 9. Então já foram contabilizados 978 símbolos, ou seja, 978 hashtag, 978 e-comercial, 978, foram caracterizados 978 símbolos, 163 hashtags, 163 e-comercial, 163 porcentagens, 163 asterisco, 163 cifrão e 163 arroba. Só que o intuito é chegar a essa análise contabilizando os símbolos até chegar ao 983. E perceba que de 978 para chegar a 983 falta quanto? 5, que é a leitura do resto. Então, além de ter sido contado 163 vezes cada símbolo desse, vai ser contado também mais um hashtag, mais um e-comercial, mais uma porcentagem, mais um asterisco e mais um cifrão. Ou seja, esses aqui serão contabilizados 164 vezes, mas o arroba não entra nesses 5 seguintes, porque ele seria o sexto. Então o arroba será contado apenas 163 vezes. Até porque, se nós fizermos 164 vezes 5, 5 vezes 4 dá 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, vão 3. 5 vezes 1, 5, com 3 dá 8. Dariam 820 contagens. Mais 163 arrobas, daria exatamente 983, que é o nosso limite. Ou seja, o que foi menos contado até chegar àquele termo 983 foi o arroba, que será contado apenas 163 vezes. Resposta, letra B. Beleza? Bom, finalizamos mais uma preparação, mais um bloco de exercícios da Banca Vunesp de sequências lógicas. Muito obrigado pela sua participação, bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço!